Boa noite a todos. Que alegria encontrá-los no domingo à noite. Dia de missa, né? Domingo à noite. Olha só a nossa missa, né? É muito bom quando a gente tira um dia para a gente estudar, para ouvir os estudos. Eu fiquei aqui encantada com o Guilherme. É Guilherme, né? Com o Guilherme fazendo o Livro dos Espíritos. Eu amo o Livro dos Espíritos. A doutrina dos Espíritos, ela veio tirar o véu dos nossos olhos. A doutrina dos Espíritos veio nos tirar daquela fé cega, onde nós tínhamos, né, que acreditar em algo sem saber por quê. E agora a gente consegue saber. Acho que voltou. A gente consegue saber de onde viemos, o que viemos fazer aqui e para onde vamos. E isso nos dá um grande consolo. Agora, Jesus, quando ele encarnou aqui na Terra, porque ele não viveu aqui na Terra as suas outras encarnações, ele veio apenas uma vez, ele trouxe ensinamentos que a nossa capacidade intelectual, mental, o nosso desenvolvimento moral não conseguia apreender, não conseguia entender. Então, por isso que ele falou do Consolador prometido, que nós, espíritas, tratamos como o Espiritismo, como a terceira revelação, porque ela veio nos explicar o que estava oculto. E isso nos dá uma alegria muito grande, porque agora, num domingo à noite, nós viemos aqui e pelos estudos nós nos sentimos consolados, realmente, pelos esses ensinamentos. Hoje nós vamos trazer aqui um estudo sobre o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é amai aos os vossos, né, inimigos. Sem o Espiritismo, amar os inimigos é uma das coisas mais difíceis da gente compreender. Muitas pessoas já desenvolvidas moralmente, né, elevadas moralmente, já o fazem com tranquilidade. Mas a maioria de nós, espíritos imperfeitos, ainda tem dificuldade de entender como nós vamos amar alguém igual a gente ama um filho, igual a gente ama um irmão. E o Espiritismo vem trazer para a gente que isso não é bem assim o que estava escrito. Porque Jesus, ele vem desenvolvendo em nós uma capacidade de entender certos assuntos que, quando Jesus fala amar aos inimigos, hoje nós já sabemos que Jesus estava nos convidando a nos amar primeiro. Jaceira, como que isso funciona? Quando nós deixamos de odiar um inimigo, deixamos de ter rancor, deixamos de ter um sentimento imperfeito para com um inimigo, para com um irmão, e a gente não vai tratar o irmão como inimigo. São nossos irmãos. Porque muitas pessoas podem estar nos considerando também como inimigos delas. A gente já parou para pensar? Muitas pessoas, nós não somos unânimes no amor das pessoas. Muitas pessoas também não gostam da gente. Nós temos que aceitar isso, né? Muitas pessoas têm dificuldade, né, de conviver conosco. E quando a gente vai entendendo isso, vai entendendo certas dificuldades, nós vamos estudando tanto, né, o Pentateuco de Kardec, que não só o Pentateuco, porque tem mais de 5 livros de Kardec maravilhosos. Mas quando a gente pega as obras de Kardec e as obras de André Luiz, que eu sou, né, estudiosa dessas obras, porque eu amo as obras de André Luiz,
E Emmanuel, mas André Luiz, ele faz uma coisa diferente. Ele nos leva para o plano espiritual. Então, a história dele, começando lá do nosso lar, ele nos leva, a partir do momento que ele desencarna, ele conta a história, que é a história nossa, com as nossas dificuldades. E ele vai desenvolvendo, vai crescendo em cada livro. E a gente parece que vai crescendo com ele também. E se nós quisermos, vamos evoluir com ele. Porque ele vai nos ensinando, passo a passo, o como viver bem para desencarnar melhor ainda. Ele vem trazer didaticamente, numa leitura fácil, maravilhosa, cheia de exemplos, como nós devemos proceder para que nós alcancemos ao nosso desencarne um lugar melhor, como o nosso irmão Guilherme estava falando aqui, mudar a nossa sintonia, fazer aquilo que Emmanuel nos convida lá no livro Vinha de Luz, que é a caridade essencial. O que é a caridade essencial? A caridade essencial é aquela que eu faço comigo. Porque eu não vim para evoluir o outro. É o que a gente quer, né? A gente quer mudar o marido, os filhos, a esposa, o vizinho, os parentes, mas a gente não faz essa mudança. Eu vim para me transformar. Aí Emmanuel nos convida a começar a fazer a transformação através dos meus pensamentos. Mudando os meus pensamentos, imediatamente, instantaneamente, eu mudo o meu sentimento. Mudando meu pensamento e meu sentimento, eu já vou falar diferente. E fazendo isso, as minhas ações são consequência, o modo de eu agir. E nessa máxima, né, nenhuma dessas orientações de Jesus que ele nos convida, ele fala para a gente amar os inimigos. Mas como que eu amo o inimigo? Primeiro eu tenho que deixá-lo de considerá-lo como inimigo. Eu tenho que considerá-lo como um professor. Porque são aquelas pessoas mais difíceis que vai trabalhar, né, que vai me burilar essas más inclinações. Então aqui, nesse livro maravilhoso, né, que todos vocês já estudam, então ele fala de pagar o mal com bem no primeiro item. Então, Jesus, lá em Mateus, no capítulo 5, do versículo 5 a 20, 43 a 47. Vou pedir licença para ler essa passagem, tá? Aprendeste o que foi dito: amareis vosso próximo e odiareis vossos inimigos. Isso estava lá na lei de Moisés. Eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, a fim de que sejais filhos de vosso Pai que está nos céus, que faz erguer o sol sobre os bons e os maus e faz chover sobre os justos e injustos. Ou seja, Deus não deixa de dar a condição para viver nesse planeta Terra a ninguém. Todos recebem igual, né, as condições para viver no planeta Terra. Aí nós vamos aproveitar ou não. Pois, se amais apenas o que vos amam, que recompensa tereis? Os publicanos também não fazem isso, ou seja, aqueles que nem se importam, né, com religião nem nada, eles não fazem isso. E se vós apenas cumprimentais vossos irmãos, o que fazeis mais do que os outros? É o normal, né? Isso aí todo mundo faz. Os pagãos também não fazem o mesmo? E vos digo que, se vossa justiça não for maior do que a dos escribas e dos fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Então, Jesus chamava os fariseus, os escribas,
escribas, de todos, de hipócritas. Os escribas eram aqueles que escreviam, que sabiam ler, escrever, que conheciam as leis judaicas. E lá nos 10 mandamentos, né, que é a lei de Deus, lá não fala para odiar o irmão. Então, odiais para odiar os vossos inimigos, e isso era a lei da época de Moisés, mas era mais uma lei civil, né? Ali do dia a dia para resolver as questões. A lei de Deus, que foi ditada, né, uma mediunidade direta ali para Moisés, lá não fala sobre isso. E depois Jesus continua, se amardes, agora já Lucas é que está fazendo essas anotações, no capítulo 6, versículo 32 a 36. Se amardes apenas o que vos amam, que recompensa tereis, uma vez que as pessoas de má vida também amam? Então ele vai falando a mesma coisa, só que depois ele fala, se vós emprestais apenas àqueles de quem esperais receber a mesma graça, que recompensa tereis, uma vez que as pessoas de má vida também emprestam mutuamente para receber a mesma vantagem? Aí a gente parece agiota com Deus, né? A gente empresta, dá uma cesta básica e quer receber uma graça infinita. Aí meu irmão estava me contando, ele é evangélico, que um vizinho dele queimou a Bíblia porque ele teve um problema com Deus. Ele falou, Deus me cura, Deus não curou. Aí ele queimou a Bíblia porque ele tinha um problema com Deus. Aí o meu irmão falou assim, olha, você pode ter problema com todo mundo, mas se você tiver um problema com Deus, o seu problema é maior ainda. Porque às vezes nós queremos fazer trocas. Até nós espíritas temos que vigiar para não fazermos troca. Eu vou na reunião pública, né? Eu aplico passe. Eu vou no domingo, gente, dia de descansar, né? Eu tenho que ter uma graça maior, não é? Quem disse isso? Quem separou a semana de segunda a domingo, né? Ou domingo a sábado, foi o homem. Deus não fez essa divisão, não. E aquilo de descansar no sábado é tudo mentira, gente, né? Isso não funciona assim. Aí ele continua. Quanto a vós, amai os vossos inimigos, fazei o bem a todos e emprestai sem nada esperar. Então vossa recompensa será bem maior e sereis os filhos do Altíssimo, pois ele é bom com os ingratos e até mesmo com os maus. Sede, pois, misericordiosos, como vosso Pai o é. Essa passagem de Jesus, ele já abrange, né, todo o universo, trazendo um Deus, não um Deus rancoroso, um Deus que pune, né? A gente pode usar a palavra educa. Muitas vezes, até no Evangelho, a gente vai ver a palavra punição, porque muitos que estavam ali respondendo, também, às vezes, na terra, foi padres, bispos, né? Tinha uma linguagem, assim, de punição. Mas também, se não fosse essa palavra, às vezes, na época, as pessoas não entenderiam. É educar. Então, quando a gente faz uma punição para um filho, na verdade, é educar, né? A gente está educando o filho. E é assim que Deus age conosco. Aí, Kardec nos traz aqui um comentário muito interessante, que ele fala que, se o amor ao próximo é o princípio da caridade, amar aos inimigos é a sua aplicação máxima, pois esta virtude é uma das maiores vitórias alcançadas sobre o egoísmo e o orgulho. E o que dificulta, que nos dificulta perdoar aquele que nos ofendeu? Lá na questão 785 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta qual que é o maior entrave à nossa evolução. O que os Espíritos respondem? O orgulho e o egoísmo. O maior entrave. Porque eu sempre me ofendo
nós temos isso ainda, né, gente? Qualquer coisa que as pessoas falam, a gente se ofende. A pessoa falou alguma coisa, não foi para mim, eu ouvi, mas eu acho que foi para mim, porque eu sou uma pessoa, né, que estou sempre em evidência. Então, é para mim. Então, eu me ofendo. E eu já não gosto mais da pessoa. Então, isso é o quê, gente? É o orgulho. E outra coisa, muito mais, porque eu não quero que as pessoas falem uma coisa que eu tenho dentro de mim. Porque se eu me ofendi, é porque eu sou. Porque o que eu não sou, gente, o que importa? A gente pode ficar triste, né? Gente, pode me chamar de qualquer coisa, mas se me chamar de orgulhosa, eu fico super ofendida, porque eu sou, né? A gente devia ficar, às vezes a gente fica até assim, sou orgulhosa mesmo, assim, até achando bacana, né? Isso deveria ser uma ofensa para a gente. Porque nós somos. Então nós precisamos vigiar, porque o que nós não gostamos no outro é um reflexo. Isso não sou eu que estou falando, não. Emmanuel fala isso. O outro é um espelho. Inclusive, Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, ele fala muito sobre isso, sobre os pensamentos, sobre os sentimentos, sobre aquilo que a gente sente, principalmente quando o outro fala para a gente. E muitas atitudes que o outro tem que nós não gostamos, que nós ficamos super magoados, é porque a gente ainda tem lá dentro e a gente quer esquecer de qualquer jeito. Tem uma história, eu contava essa para os meus filhos quando eles eram pequenos, quando eles ficavam com raiva, né? Essa história eu ouvi, né, acho que numa palestra também, falando sobre um lençol muito branco, mas primeiro o menino procurou o pai e falou que estava com raiva do coleguinha. E esse pai queria educar, queria conversar com ele, mas era uma criança, ele foi didático. Ele foi lá fora, pegou um lençol branco, colocou, e pegou carvão e falou com ele, agora você vai descontar no seu coleguinha. Vai jogar esse carvão no seu coleguinha. Ele ficou super empolgado. Jogou carvão até lá no lençol, imaginando o coleguinha ali. Só que depois, falou, agora você está satisfeito? Ele falou, estou. Agora já joguei os carvões no meu coleguinha. Ele pegou o filho e levou à frente do espelho. Quando ele chegou na frente do espelho, ele estava todo sujo de carvão. E o lençol, ele falou, agora olha o lençol. O lençol está todo sujo? Ele falou assim, não. Ele falou, quando nós sentimos ódio, quando nós sentimos rancor, quando nós queremos vingar, o maior prejudicado somos nós. Essa sujeira é o seu sentimento. É isso que acontece dentro da gente quando a gente tem um sentimento de raiva. É por isso que nós adoecemos. Causa todo tipo de doenças. E hoje a medicina, ela traz isso para a gente. Quando nós vamos ao médico, que a gente fala algumas coisas que nós estamos sentindo, ele fala, você está com algum problema? Né? Falando, quem não tem? Né? Você está guardando algum... Né? Você está sufocada com algum problema? Hoje os médicos já perguntam, você tem alguma religião? Né? Ou seja, né, vai rezar, né, vai procurar, vai se espiritualizar, porque já chegou, várias pesquisas já chegaram à conclusão que a oração, que quem tem espiritualidade vai lidar melhor com as situações. Quem tem espiritualidade, os problemas vão acabar, gente? Não. Só que nós vamos ter os recursos necessários. O Guilherme trouxe aqui para a gente essa história maravilhosa que o irmão X, Humberto de Campos, traz nesse livro, o recurso da prece. E é o mesmo recurso que André Luiz tem lá no livro Nosso Lar, quando ele, cansado de sofrer, faz uma rogativa.
E é isso que nós precisamos fazer quando nós estamos com dificuldade. E é isso que a gente está aprendendo aqui, né? E essa dificuldade que a gente tem de amar o inimigo é porque a gente não entende, né, que amar o inimigo não quer dizer que ele vai ficar impune. Não é isso, gente, que a gente acha? Olha, ele fez tanta coisa errada, eu vou passar a mão na cabeça dele. Não. Amar o inimigo, perdoar o outro, não quer dizer que o outro está isento da causa e efeito, das consequências do seu ato. Perdoar, amar o inimigo é se libertar do outro, se libertar do mal que o outro te fez. Quem já assistiu o filme A Cabana, para mim é considerado para mim um filme espírita, um livro espírita. Ele só não sabe disso, mas é. Um momento em que Deus, né, aí ele já está... A história é muito linda, porque Deus se manifesta como mulher e como homem, né? Muito bacana. Então, no momento que ele precisa de uma mãe, de uma mulher, desse aconchego, Deus se apresenta como mulher. E no momento que ele vai precisar de alguém forte com ele, Deus se apresenta como homem. É muito interessante isso, e é no momento que eles vão fazer uma jornada para encontrar, e é tudo espiritual que ele está sonhando, né? Encontrar o corpo da filha, porque ele não encontra o corpo da filha, né, depois que ela desaparece e sabem que alguém a raptou. E o Deus fala para ele ali, e ele chama Deus de pai, e eu acho muito bonito isso, né? Ela como mãe e ele como pai, ora mãe, ora pai, e ele no momento de pai, Deus fala com ele. Ele fala, eu não consigo, e Deus fala, você precisa perdoar. E ele fala, eu não consigo, como que eu vou amá-lo? E Deus falou assim, não, você não vai amá-lo. Agora, esse perdão neste momento é apenas para você tirar a mão do pescoço dele, ou seja, para você se libertar. Enquanto a conversa acontece, uma joaninha pousa na mão dele e ele fecha. E Deus falando com ele como um pai amoroso, você precisa perdoar. E é muito interessante que ele vê os sinais que onde ele vai encontrar a filha que tem sangue. E a gente fica desolado. E a gente fica perguntando, eu vou perdoar? Né? Como eu está? E a gente vai se colocando no lugar ali e da importância de nós, no momento de dificuldade, a gente entender que estamos aqui de passagem e nós precisamos passar, né, com nota 10. Mas a gente é capaz de passar só com 7, né? Mas a gente precisaria passar com nota 10. Mas nesse momento, ele fala, eu te perdoo. Ele fala 3 vezes, e quando ele fala, ele abre a mão, né, uma simbologia linda que eu acho no filme, e a Joaninha vai. Aí ele vai passar pelo processo de luto, né, pelo enterro espiritual, é tudo um processo de luto, né, esse luto que prende muita gente aqui. E esse perdão, o que acontece com ele? Transforma a vida dele, porque ele estava perdendo a família, os amigos, se afastando de todo mundo. É um filme, um livro, né? Eu não li o livro, só assisti o filme, que nos traz para dentro de nós mesmos e para ver a importância de nós liberarmos de nós as nossas inclinações, as nossas dificuldades, o nosso orgulho, a nossa vaidade. Porque como que eu vou perdoar? E é muito interessante, já que eu vou dar spoiler do filme, né, gente? Que para quem não assistiu, é bom que vocês vão assistir, às vezes vocês vão ter outra visão. Mas tem uma mulher que representa a justiça.
Então, ele está muito irredutível antes desse processo. Nessa jornada, ele passa, vai num lugar onde ele vai ser a justiça. Vocês já se imaginaram sendo juiz, gente? Alguém já se imaginou no lugar de Deus? Quando a gente se imagina no lugar de Deus, nós imaginamos lá com um raio, né? Alguém fez raiva, né? Joga um raio ali, né? Uma chuva, uma tempestade, um vento. Mas olha que beleza da visão desse autor. Ele coloca esse rapaz porque ele queria matar o homem. Eles sabiam quem tinha feito isso com a menina dele. Então, ele se coloca ele senta numa cadeira de juiz, na tribuna. E eles colocam os filhos dele para ele julgar. Ele falou assim, mas isso não, eu quero julgar aquele. Ele falou, não, você vai julgar seus filhos, porque você quer que Deus julgue o filho dele. Então você vai julgar os seus filhos. E ele começa a falar dos defeitos do filho. Você vai ter que escolher um para castigar. Eu não posso fazer isso. Pode, mas você não quer que meu pai, você não quer que papai julgue um filho dele? Julgue o seu. Você não quer que papai mate aquele que errou? Você vai escolher um dos seus filhos. Julgue os seus filhos. Aí fala, sua filha está fazendo isso, isso, isso e isso. O seu filho está mentindo para você, fazendo isso, isso, isso e isso. E ele disse isso, eu não posso. Ele fala, por que você quer que Deus julgue o filho dele dessa forma? Por que você está com raiva de Deus e quer que Deus escolha alguém? São todos filhos de Deus. E Deus quer que todos tenham oportunidade de voltar a ter o seio. Nós colocamos os nossos filhos no mundo e nós queremos que eles vão para o mundo. Que eles aprendam, que eles estudem. E para quando eles voltarem para casa, já estão formados, trazem seus filhos. Não é assim que a gente quer? Que consiga sobreviver bem. É a nossa expectativa. E assim Deus quer. Agora, quando um filho da gente tem dificuldade na escola, tem mais dificuldade, ou um filho nasce com deficiência, a gente joga fora? Nós vamos cuidar, às vezes, melhor daquele filho. E, às vezes, a gente não entende, quando a gente é criança, um filho que dá trabalho e a mãe fica ali em cima, não é? Dedica até mais. E a gente fala, aquele não é bom e eu sou boa, né? E cuida mais daquele que não é. Mas ele precisa de mais cuidado. Então, quando a gente vê esse filme e essa referência que ele traz, que nós queremos julgar o outro, mas eu sou capaz de julgar os meus filhos? Nunca. Então, por que Deus, nós queremos que Deus faça um julgamento a nosso bel prazer? Nós temos que refletir sobre isso. Então, vamos colocar, se a gente tivesse a capacidade de nos colocar como Deus, nós teríamos que também nos colocar como pais de todo mundo. E qual filho que a gente escolhe? A gente não pode escolher, porque às vezes nós deixamos um filho que já está pronto ali, né, para se virar sozinho, e a gente escolhe para cuidar mais daquele que tem mais dificuldade, porque ele precisa de mais cuidado. Então, quando Jesus nos convida a amar os inimigos, é a gente entender que Deus cuida de todos da mesma forma e que esse irmão que ainda está em dificuldade, ele vai ter uma jornada maior, muito maior. Mas se eu ficar preso a isso, eu também não vou para frente.
Eu não tiro as algemas, eu não tiro a mão do pescoço. Eu estava fazendo um módulo aqui, um estudo, e eu estava fazendo sobre, o tema era, né, sede misericordiosos, né? Uma das parábolas, uma das bem-aventuranças de Jesus, sobre a misericórdia. Então, a gente falou sobre vários temas, inclusive esse do filme A Cabana, sobre o perdão que liberta. E quando eu terminei, uma moça me contou uma situação, e eu falei, meu Deus, né? Que aprendizado para mim. Eu vou lá para fazer um estudo e saio, né? Ganhei uma lição. Aí a moça me contou que o irmão dela era policial e foi morto cruelmente por um bandido. E a família dela, de policiais, queriam vingança. Mas a mãe dela, muito católica, e ela tinha uma irmã que já era espírita, e ela ainda só gostava do espiritismo, ainda não estava estudando. E ela a mãe pediu alguém para levá-la, falou, eu vou oferecer o meu perdão para ele. Todo mundo achou um absurdo, falou, a senhora não vai? Ela, vou. E ele estava no Ceresp aqui. Aí a filha, que é espírita, encaminhou a mãe, foi com ela e foi falar com o rapaz. E o rapaz virou e falou assim, eu não quero o seu perdão. E ela virou para ele e falou assim, não me importa, eu estou te oferecendo o meu perdão. Eu não quero morrer tendo raiva de você. Então eu te ofereço o meu perdão. Gente, para mim foi uma das histórias mais bonitas e tão próxima da gente. Ela oferece o perdão para que ela não fique algemada pelo ódio, pelo rancor, ao assassino do próprio filho. E ela nem é espírita, né? Porque fala assim, o espírita entende, né, a lei de causa e efeito. Não. E olha que exemplo maravilhoso. Isso se chama libertação. É a libertação do outro, ele vai continuar preso. Nós nos libertamos para seguir em frente para a nossa evolução. Agora, ela vai amar igual ela ama as outras pessoas, esse rapaz? Claro que não. Aí, Kardec, ele traz para a gente assim. Entretanto, o sentido da palavra amar, utilizada neste ensinamento, pode não ser corretamente entendida. Jesus não quis dizer com essas palavras que devemos ter pelo inimigo a ternura que temos por um irmão ou um amigo. A ternura dá a entender confiança. E não podemos confiar naquele que sabemos que nos quer o mal. Então eu não vou ter esse amor, né? Eu vou ter um entendimento, mas eu não vou odiar. Vou ter um entendimento que me liberta. O meu entendimento que me faz seguir em frente e deixar que as coisas aconteçam segundo a vontade de Deus, segundo a lei de causa e efeito, e todos nós, espíritas ou não, sabemos que Deus é que sabe de todas as coisas e o que nós precisamos. Hoje nós sabemos que o nosso mentor, os espíritos protetores estão ali torcendo e sabem que nós precisamos passar por certas dificuldades. Que nós lá, mediante o nosso livre-arbítrio, como disse o nosso irmão, desligados da matéria, com condição de melhor discernir o que é melhor para nós, aceitamos passar por isso. Então, quando nos acontece algo difícil, o que nós temos que fazer? Orar, agradecer, pedir forças. Vamos chorar, gente? Lógico. Imagina, um filho da gente desencarna, os espíritos falam que é uma das maiores dores que um espírito encarnado pode sentir. E é mesmo. Mas isso não quer dizer que nós vamos desesperar.
O Emmanuel, ele fala que o conhecimento da vida futura não nos livra da dor. Ele vai nos livrar do desespero, porque o desespero nos afasta de Deus. Então, vai nos livrar da dor? Não. Até porque, quando Jesus fala, né, quem quiser me seguir, pegue a sua cruz e venha após mim. Ele não falou para deixar a cruz no chão, que ele ia facilitar a vida de ninguém. Pegue a sua cruz e venha após mim. Se ele carregou a cruz dele, nós não vamos carregar? E ele não veio aqui para espiar nada. Né? Nós temos vários inimigos, considerando essa palavra, vários adversários, tanto os encarnados como os desencarnados. Então, nós temos aqueles que vai dificultar a nossa vida aqui, e a maioria, a gente está bem pertinho da gente. E já vem como um filho, como um marido, como um pai, como uma mãe, como um irmão, porque a gente aprende a amar. Porque a gente tem até dificuldade de falar que não gosta do irmão, não é verdade? Quando a pessoa fala, eu não gosto do meu irmão, a gente assusta. Fala, como assim você não pode gostar? Você não gosta de um irmão? E a gente ouve muito isso. As pessoas consideram mais pessoas de fora, têm tanta dificuldade de conviver dentro de casa. Porque ali é o cadinho, né? Onde tem que se burilar, onde a gente tem que aprender a conviver pertinho, abrir mão de muitas coisas e domar o nosso orgulho. É ali mesmo. Né? E nesse momento, nós temos como espírita as ferramentas. Todos têm, porque o Evangelho hoje é para todo mundo. Todos os cantos tem uma internet. Você vai num lugar mais longínquo, tem lá agora alguém acessando o YouTube para assistir, né, um culto evangélico, uma missa, ou uma reunião espírita, um estudo espírita. Então, hoje, Jesus, como disse há mais de 2000 anos, fala que o seu evangelho está chegando pelos telhados, né? Via satélite, via todas as redes sociais. Trazem muita coisa ruim? Traz. Mas traz muita coisa boa. Aí nós, com o nosso livre-arbítrio, vamos poder utilizar. Os inimigos desencarnados que a gente deixa, nós temos sempre que orar. Quando acontece alguma coisa, quando fala assim, você está com um obsessor. Gente, o que nós fazemos quando a gente tem uma dificuldade, a gente sabe que a gente está com um irmãozinho ali grudado na gente? Prece. Nós temos que orar por eles, pedir perdão. Porque para eles, é um castigo, que eles estão lá e a gente está aqui e nem lembra deles. Então, nós temos que orar. Orar pelos nossos inimigos desencarnados. Não existe melhor forma da gente se manter longe de uma obsessão. Oração e bons exemplos aqui para que eles também possam crescer com a gente. Se nós estamos imbuídos no nosso crescimento, nós temos que ajudá-los com bons exemplos e orações. Se eles quiserem, pode seguir com a gente aprendendo e vai tornar um amigo futuramente. Se não, eles se afastam de nós. Porque não tem espírito inimigo que suporte. Vim no centro fazer campanha do Quilo, vim em reunião de desobsessão, né, vim na reunião pública, vim trabalhar no passe, por fim eles cansam, vão embora. Ou eles viram um trabalhador do centro, ou eles desistem. Né? Quando Jesus fala de bater na outra face, né, se bater numa face, nós vamos oferecer a outra, é porque nós não vamos pagar o mal com o mal. Nós já sabemos que nós vamos pagar o mal com o bem. Nós temos que orar. Porque se eu pago o mal com o mal, o que eu estou fazendo de diferente da pessoa que fez o mal? Se alguém mata alguém, aí eu vou lá e junto a uma turma para poder linchar a pessoa. Qual que é a diferença entre mim
E o assassino? Nenhuma. Então, nas nossas atitudes, amar o inimigo é se vigiar, é se policiar, para ver se eu não estou fazendo pior do que o inimigo. Nesse mesmo item, Kardec nos traz sobre o duelo. E Santo Agostinho, ele fala para a gente que o duelo é uma das coisas mais terríveis, porque o duelo é feito por pessoas que têm conhecimento. Porque Santo Agostinho ainda fala, se alguém bruto, uma pessoa que entra na sua casa para roubar, é uma pessoa desprovida ainda de conhecimento, né, de bons sentimentos, aí ainda está na primitividade. Mas quem pratica o duelo, e hoje o duelo, gente, não se usa mais aquela espada para marcar um lugar, né? Hoje o duelo é no trânsito. Tem uma arma, o outro ofendeu, mata o outro. Falou alguma coisa que eu não gostei, vai no campo de futebol, um time perde, aí o outro vai lá com o time adversário, espanca o outro até a morte, ou mata o outro. Esses são piores do que uma pessoa que rouba porque não tem nada em casa para comer, ou teve uma vida miserável desde o seu nascimento. Eles não tiveram recursos, não tiveram, às vezes, uma família. Eles vão ter consequência, lógico, não existe nada que não tenha consequência. Mas, segundo as leis de Deus, esses que tinham condições, que já tinham capacidade, um livre-arbítrio mais apurado, para eles é pior. Lá no livro Jesus e a Atualidade, Joana de Ângeles, através de Valdo Franco, ela vem falar sobre esses inimigos que nós temos, que nós mesmos criamos. Ele traz para a gente, a Joana traz para a gente, que hoje nós ficamos num mundinho, né? No mundinho do celular, no mundinho do YouTube, e agora tem o tal do TikTok. Segundo um amigo meu, a perda de memória é por causa do TikTok, porque todo mundo fica no TikTok e já não pensa mais, né? Nós precisamos dessas tecnologias, mas a tecnologia, ela não pode tomar conta de nós. Eu amo tecnologias, né? Sou super tecnológica, gosto do YouTube, eu uso como ferramenta de trabalho e de estudo. É muito... tem uma grandeza de informações, né? Hoje nós temos a FEB, a União Espírita Mineira, trazendo coisas realmente muito boas. O Centro Espírita, o próprio Sheila, transmite várias reuniões de estudos. Os estudos aqui, né, os módulos, nós temos também para aqueles que não conseguem vir, virtuais. Mas só que nós temos que tomar cuidado. Nós não podemos viver no mundo virtual. E ela traz isso para a gente, que nós começamos a ficar acomodados. Nós queremos estudar virtual, orar virtual, e começamos a abandonar as tarefas no centro espírita. Porque nós ficamos tão acomodados que nós não queremos mais ir no centro espírita. E os centros espíritas, eles precisam dos tarefeiros. Tarefa, gente, a tarefa nos centros, o voluntariado, é quando nós vamos colocar em prática aquilo que nós estudamos. Nós precisamos ter um compromisso conosco. A tarefa é para alguém? Não. Ah, não, eu vou lá ajudar os pobrezinhos. Não, você vai ajudar. Irmão Grosso, ele fala, ele numa casa em que eu faço estudo uma vez por mês, então uma amiga minha que dirige lá, uma pessoa maravilhosa, numa reunião, tinha dificuldade para entregar a cesta básica inteira, e ela vai pedir orientação à espiritualidade para poder ficar um tempo sem entregar a cesta básica. Zé Grosso fala para ela assim, minha irmã, se a gente ficar sem entregar a cesta básica, o que vai ser de nós, trabalhadores? Olha como é que ele é humilde, gente.
que vai ser de nós, trabalhadores? Porque essas pessoas que vêm aqui vão achar a cesta básica em outro lugar. Nós vamos procurar emprego em outro lugar? Se não pode dar uma cesta inteira, dá a metade. Se não puder dar a metade, dá 1/3. Não podemos parar a tarefa. A tarefa é para nós, não é para eles. E nós achamos que estamos fazendo favor para os outros, não é? Não é, gente. Quando a gente vai trabalhar na evangelização, nós estamos evangelizando. Quando a gente vai fazer um estudo, igual eu estou fazendo agora, eu fico super grata quando alguém me convida, porque é uma oportunidade para eu estudar. E eu estudando, eu tenho a obrigação de fazer uma coisinha melhor. Porque pregando, a gente já assume um compromisso. Quando a gente fala, a gente já assume um compromisso com quem? Conosco. Porque senão, igual o caso do Anselmo do livro, né? A gente vai adiando as nossas melhorias. Então, ela vai falar sobre isso, sobre o nosso desperdício de tempo. Coisas que a gente poderia estar fazendo, usufruir de tudo que Deus nos deu. Então, ela fala assim, em negativa de Pedro, 3 vezes repetida a respeito do amigo, temos uma lição de grande magnitude, porquanto tão logo ele veio a cair em si, chorou amargamente. Quando a gente fala cair em si, é quando bate aquele verdadeiro arrependimento, né? O cair em si é quando a gente fala, puxa vida, né? Meu Deus, eu errei, e agora eu quero mudar. Agora eu quero mudar. Então agora eu reconheci que eu estou errado. Então ele chora amargamente. A explosão das lágrimas foi-lhe a oportuna cartaz liberativa do arrependimento que eu poderia neurotizar, levá-lo, como aconteceu a Judas, ao suicídio infame. Porque se nós não trabalharmos também o arrependimento, podemos ficar numa culpa, num remorso, que vai também nos prender naquele looping, né, de arrependimento, de sofrimento, que pode nos levar à loucura e fazer até, às vezes, cometer um suicídio. Reergueu-se da queda, venceu o medo inimigo e a pusilanimidade adversária, dando a partir daí todo o restante da vida ao serviço de reparação pelo bem. Jesus, por sua vez, aceitou-lhe oferenda de amor, utilizando-o no ministério, colocando como pedra angular ali do seu messianato, né? Ele era uma referência com os apóstolos, os discípulos. O mestre conhecia-o, por isso anunciara-lhe a defecção provindoura, as fragilidades, aportando-lhes os inimigos íntimos que deveria combater. Então, Jesus já tinha avisado que ele ia trair, negar, né, 3 vezes. E ele achou aquilo um absurdo. Mas nós, na hora do testemunho, quem de nós já não negou o Cristo? Na hora do grande testemunho, a gente nega Cristo. Porque nós ficamos com medo. Né? Aí ele continua assim, ela, né, Joana? Não temas enfrentar as tuas sombras, esses inimigos que vigem em ti mesmo. Fortalece o ânimo e concentra-te em Jesus, a própria terapia atuante. Identifica-os. Desculpa. Assim, deixa que a tua emoção o alcance. Não tenhas medo desses adversários com os quais convives sem saber. Identifica-os um a um. O maior adversário de nós somos nós mesmos. Aí nós vamos identificando as nossas más inclinações, as nossas dificuldades que estão dentro de nós. Desembaraçando-te logo após a pressão que exercem sobre ti. Recupera a tua humanidade, sendo tu mesmo,
Convive com todos no teu grupo social, mas preserva-te sem seguir modelos fabricados pelo consumismo devorador e neurotizante. Permanece aberto à renovação, à diversidade, à tua identidade. Desprovido de prevenções e precauções perturbadoras, gozará de otimismo, fator essencial a uma vida sadia e a um interrelacionamento social saudável. Então, ela fala que nós vamos conviver com todo mundo para que a gente possa aprender e ensinar, mas nós só temos um modelo a seguir, que é Jesus. Então, gente, para que a gente comece a nos melhorar, vamos fazer como Emmanuel nos pede lá no livro Vinha de Luz, que a gente falou no início. Vamos começar melhorando os nossos pensamentos, vamos modificando os nossos pensamentos, modificando os nossos sentimentos, e isso vai transformar o nosso jeito de falar e, em consequência, o nosso modo de agir, e nós já não vamos considerar o nosso irmão como inimigo, mas uma oportunidade de nos transformarmos em espíritos melhores. Uma boa noite, muito obrigada por me ouvirem e até a próxima.